Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Evangelista Cristiane aqui. Hoje vamos meditar um pouquinho no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, que vai falar aí dos pecados dos filhos de Eli, né? O sacerdote Eli. Vamos ler aqui para a gente meditar no 12, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor, portanto, o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, enfiava-o na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes que queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida para crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desde os moços perante o Senhor, portanto os homens desprezavam a oferta. Então, irmãos, a Bíblia diz que o pecado era muito grande diante dos olhos do Senhor sobre os filhos de Eli. A Bíblia vai dizer que eles faziam muitas coisas erradas ali diante dos olhos do seu pai, né, que era o sacerdote Eli. E ele, vendo todas as coisas erradas que seu filho fazia, porém ele não exortava e nem fazia nada, ele não repreendia os seus filhos. Ele não fazia absolutamente nada, ele via e passava a mão na cabeça dos seus filhos. É aquele tipo de liderança que vê a igreja toda errada e não faz nada. Por quê? Porque muitas das vezes é família, muitas das vezes é filho dentro da igreja, e por ser filho passa a mãozinha na cabeça e tá tudo bem, né? Agora, se for outra pessoa que não é família, que não é uma pessoa próxima, aí vai fazer o quê? Vai disciplinar, né? Aí até mesmo deixa no banco lá, exclui, mas quando é família, quando é filho, quando é alguém querido, passa a mão na cabeça. Então esse é esse tipo de liderança que Eli estava acontecendo ali naquele tempo de Eli, que ele era o sacerdote daquele tempo. Então ele não exortava os seus filhos, porque seus filhos estavam fazendo muitas coisas erradas dentro do tabernáculo, do templo, né? Mas Deus, irmão, eles vê todas as coisas dentro das igrejas. E ele não deixa nada impune. Então ele age no momento certo, na hora certa, ele vai agir. Então tem liderança que ela, por a pessoa dar um dízimo grande, dar um dízimo gordo, então a pessoa pode fazer o que ela quiser, né? Deixar ela bem à vontade. Às vezes a pessoa até sabe que a pessoa está em pecado, fazendo as coisas erradas, mas por ali dar um dízimo grande, dar um dízimo bom, não, Deus vai agir, Deus. Não vai agir. Deus, quem vai ter que renunciar às coisas erradas somos nós. Então, ele estava vendo o pecado e as falhas do seu filho, mas ele passava a mão na cabeça dos seus filhos. E qual foi o destino e o final dessa história? Foi a morte de Eli, né? Foi a morte de Eli e dos seus filhos. Por quê?
porque Deus não deixa nada impune. Deus é justo, principalmente com a sua obra. O seu filho pegava as coisas, as ofertas, o sacrifício que era feito para Deus, eles comiam. Fora o que eles se prostituíam na frente do templo. Então a Bíblia vai dizer aqui, ó, no 27, profecia contra a casa de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimento, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vós engordarem dos principais de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado, eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa, e verás um inimigo namorado em um lugar de todos o bem que houverá de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Porém, o homem a quem eu não desarraigar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da sua casa morrerá quando chegar a idade varonil, e isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, a Ofne e a Finéia, ambos morrerão no mesmo dia, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Então Deus já estava falando com o profeta Eli, né? Enviou a profecia para falar com ele. Então Deus aqui, ó, já estava ali, ó, providenciando o profeta. Quem era esse profeta? O profeta Samuel, que ainda era um menino, né? Então, quando Ana entrega lá o menino para servir ali diante do altar a Deus, ali no tabernáculo com o sacerdote Eli, aí aqui vai dizer que Deus já estava falando com Samuel em visão. E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sucedeu que naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que as lâmpadas de Deus se apaguem, não no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou Samuel e disse, eis-me aqui. Então Deus já começou o quê? Falar com Samuel, Samuel já pequeno, já ouvia a voz de Deus, porque quando a gente tem o chamado de Deus, Deus já começa a falar, já começa a mostrar as coisas, e Deus já tinha pressa, né, em um profeta, né, porque Samuel era sacerdote, juiz e profeta naquele lugar, porque Eli já não fazia mais a vontade de Deus, já não ouvia, já não dava mais crédito, né, às coisas de Deus, porque deixava seus filhos bem à vontade, fazendo o que queria,
no templo de Deus, né? Mexendo nas ofertas de Deus, se prostituindo na frente do templo. Então Deus, eles pagaram um preço muito alto, né? Ele caiu, né, ali e veio a morrer, né? Porque Deus ele é fiel, ele é misericordioso, mas Deus, ele é bom todo o tempo, mas também ele é um Deus que é Deus de justiça. Então, a Bíblia vai dizer aqui, ó, a arca é tomada por Ofni e Finéias e são mortos. Então, irmãos, estava ali, ó, tendo o quê? Uma guerra, né? Eles estavam pelejando e a Bíblia diz que a arca foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes de rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que ele estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, portanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E ele, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é este? Então chegou aquele homem, apressadamente veio e o anunciou a Eli. Era Eli da idade de 98 anos e estavam seus olhos escurecidos. Eli já não via mais, né? Estava cego. Não podia ver, né? Aqui está falando, cego, né? E disse aqueles homens a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? E ele então respondeu: o que trazia as notícias, e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. E houve também a grande matança entre o povo. Além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Aí aqui fala, ó, a morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que também ele, menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou-se o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado Israel 40 anos, e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, aproximou-se ao parto, e ouvindo estas notícias, de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e o seu marido morreram, encurvou-se, deu à luz, porquanto as dores lhe sobreviam, e ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz ao menino. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Chamou o menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse de Israel a glória elevada, presa, pois, e tomada a arca de Deus. Então, irmãos, eles pagaram um preço muito alto com a sua própria vida, né? Porque o sacerdote estava vendo as coisas erradas que os filhos faziam, não repreendia, não exortava. E quantas igrejas existe esse tipo de sacerdote, né? É pastor hoje, né? Existe esse tipo de pastor dentro das igrejas, que vê as coisas erradas, vê as irmãs que não tem cargo dentro da igreja, mas vão para a igreja o dia que querem fazer o dia que quer, não exorta, não chama atenção, chegam atrasados, e a coisa toda. Ninguém quer evangelizar, ninguém quer fazer visita, ninguém quer ganhar almas para Jesus. Agora domingo tá tudo bonitinho em cima do altar, né? Tá tudo bonitinho, tudo cheirosinho. O departamento tá tudo completinho, né? As pessoas que fazem parte do ciclo de oração, né? Tem pessoas que duas dirigentes, às vezes só é uma, mas só vai para o culto no dia do ciclo de oração e no domingo, que é o culto principal, né? Que vai estar lá todo mundo. Mas nos outros dias de culto não vão, principalmente culto de doutrina, não querem ir.
não querem aprender, não querem ir para escola bíblica, não querem. E tem igreja que também não estão nem aí. Também tem liderança que não tá nem aí, né? Não chama os membros para dia de domingo. Tá todo mundo em casa, não quer evangelizar. Aí fica difícil. E se a gente vai dar alguma opinião, é porque você quer se aparecer, é porque você quer passar na frente da liderança, é porque isso, é porque aquilo. Então fica muito difícil a gente fazer a obra de Deus, né? Então, ele via todas essas coisas erradas, mas ele estava o quê ali? Ele governou ali, ele liderou ali por 40 anos aquele povo. Mas depois de um tempo ele começou a ver as coisas erradas do filho. Mas Deus, irmão, Deus ele vê todas as coisas. E quando ele vê que a gente está errado, indo pelo um caminho errado, um caminho que não agrada a ele vai nos exortar para que a gente pare, ele vai nos parar para que a gente não prossiga com o erro, com as falhas, porque ele quer que a gente agrade a ele, para que ele quer que a gente chegue na reta final, no foco, né, que é ir para o céu. Agora, se a gente continua fazendo as coisas erradas, porque Ofe e Finéia, ele representa aquelas pessoas que vivem dentro da igreja, que acham que pode estar se escondendo de todo mundo, né? Se escondendo do pastor, se escondendo de missionário, de evangelista, de quem quiser dentro da igreja pode estar se escondendo, mas não se esconde de Deus. Então, esses dois aí, o Ofe e Finéia, filho do sacerdote ali, eu acho que ele achava que Deus não estava vendo nada, porque todas as coisas erradas que ele fazia, ele achava que Deus não estava vendo, ou vendo e não ia repreender, e não ia acontecer nada com ele, né? Então representa aquelas pessoas que vivem dentro da igreja, anos e anos dentro da igreja, mas não mudam, né? Diz que aceitaram Jesus, mas a vida deles são a mesma. E como é a mesma? A mesma é a pessoa estar dentro da igreja, irmão, só fantasiado de evangélico, só fantasiado de cristão. Porque a Bíblia diz que quando Deus nos chama, Deus ele quer que a gente renuncie o pecado. Renunciar ao pecado é o que você fazia, você não vai fazer mais. Se você bebia, você não vai beber mais. Você se prostituía, não vai se prostituir mais. Adulterava, não vai mais adulterar. Vai ter aí uma vida conforme os mandamentos que a palavra de Deus manda. Ah, irmão, mas é muito difícil. Não, sim, é difícil. Seguir a Deus não é fácil, é difícil, porque aí está os mandamentos, né? Não matarás, não roubar, não se prostituir, não dizer falso testemunho, adorar o único Deus. E as pessoas hoje em dia, tem gente que está dentro da igreja e ainda adora outras imagens, né? Ainda adora imagem, ainda adora Deus de Baal, aí fica dentro da igreja, em cima do muro, não se decide, mas chega, aonde chegar, diz que é crente, diz que é evangélico. Crente até o diabo é, né? Porque ele crê tanto que estremece. Mas a gente tem que mudar. Então, Ofe Finéia estava ali, vivia dentro de um templo, juntamente com seu pai, sacerdote. Ele sabia das leis de Deus, ele sabia de tudo que era para ser feito para Deus, que ele não podia mexer nas ofertas de Deus, não podia usar os utensílios do templo, não poderia estar ali fazendo as coisas erradas com mulheres, né? Não poderia pegar os utensílios do templo, mexer nas ofertas que o povo trazia, mas tudo isso ele fazia. E o seu pai sabia, tanto é que foi enviado, né? Foi enviado aí um profeta para ele, né? Uma profecia para ele, que tudo isso que aconteceu com ele já tinha sido profetizado. Mas eles não guardaram a palavra e o sacerdote não repreendia os seus filhos. Então, quando a gente vê o erro dos nossos filhos, eu digo até em casa mesmo, a gente tem que repreender. Por quê? Porque senão vai o quê? Vai acontecer o que aconteceu com os dois filhos dele, né? Aconteceu ali a peleja, a guerra, eles foram para a guerra com a arca, foi tomada a arca e eles morreram na guerra. Por quê?
Deus vai criar o quê? Situação. Se a pessoa está na desobediência, se você fala com seu filho não obedece, Deus pode criar uma situação, né? Ou mata ou vai para o leito. Mas ele vai ter que entender que ele não faz a vontade dele, não faz a sua própria vontade, porque aqui o sacerdote ele estava vendo todo o erro do seu filho, não repreendia, não exortava. Então Deus fez o quê? Deus criou uma situação. E que situação foi essa guerra? E eles teve que ir para a guerra levar a arca, que era a presença de Deus, né? A arca simboliza a presença do Senhor. Então a arca foi tomada e eles morreram na guerra. Então, irmão, que nós viemos orar pelos nossos filhos, para que eles venham obedecer a palavra do Senhor, para que não venha sobre ele uma desgraça dessa, né? Uma morte dessa. Então, esta é a palavra de hoje, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Medite aí nessa palavra, obedeça a Deus, leia a palavra, tente seguir os mandamentos do Senhor, tente ser uma pessoa honesta, faça de tudo para ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa justa, né? Quer dizer, tentar não, isso aí é o correto, né? Isso aí é o básico do ser humano, é o caráter do ser humano, é ser honesto, viver uma vida correta. Isso é o essencial do ser humano. Não tem que tentar, né? Eu falei até, mas a gente temos que ser uma pessoa honesta, uma pessoa temente a Deus, fazer a vontade do Senhor. Então, eles faziam a vontade de Deus, mas faziam a vontade de Deus errado, né? Porque ele estava no templo, era filho de um sacerdote, mas mexia nas ofertas, ossada ali, por fazer as ofertas, eles queriam comer a gordura, queria comer a carne. Então, que a gente venha ter misericórdia, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Amém? Então essa é a palavra de hoje, esse devocional de hoje. Medite aí, 1 Samuel capítulo 12. Em diante é uma história muito boa para vocês meditar. Amém? E até o próximo vídeo.